Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Pedro Júnior e vou estar dando aulas de matemática para vocês aqui neste canal. Antes de começarmos esta videoaula propriamente dita, se você, ao assistir esta aula e gostar do vídeo e achar que de alguma forma ela contribuiu com o seu conhecimento, eu lhe convido a se inscrever neste canal, dar o seu like, o seu gostei e compartilhar e divulgar este canal com seus amigos, para que desta forma eu possa produzir mais videoaulas de matemática de qualidade para vocês, ok? Então vamos para a aula de hoje então? Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre expressões numéricas e também regras de sinais, que é muito importante para a gente compreender como é que se resolve as expressões numéricas. Então nós vamos falar um pouco agora sobre regras de sinais. Em termos de regras de sinais, se nós temos aqui mais com menos, ou seja, o sinal da adição com o sinal da subtração, nós vamos obter então como resultado menos. Mais com menos, menos. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui mais menos 3. Então reparemos o seguinte aqui, ó, que nós temos aqui o símbolo aqui do colchetes, mais, parênteses, menos 3. Bom, de acordo com o que nós já vimos aqui então, ó, se eu tenho mais com menos, eu vou obter o quê? Eu vou obter o sinal de menos, ok? Então aqui nesse caso, note que simplificando essa passagem para essa, nós vamos obter então que essa passagem é essa aqui, menos 3. Tudo bem? Então vamos para um outro exemplo, uma outra conformação de regra de sinais. Se eu tenho menos com mais, eu vou obter menos também. Repare que no exemplo anterior eu tinha mais com menos e obtive menos. Agora eu tenho menos com mais e também vou obter menos. Isso significa o seguinte, que o mero fato de eu ter sinais diferentes, eu sempre vou obter como resultado menos, certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui menos mais 3. Então, pela regra aqui, eu já sei que menos com mais vai me dar como resultado menos. Então, aqui nesse caso, menos mais 3, eu vou ter como resultado o que? O menos 3. Ok? Vamos agora para um outro arranjo de sinais. Se eu tiver menos com menos, como que vai ficar? Repare que agora nós temos aqui dois sinais iguais. Então, como resultado, nós vamos obter o sinal de mais. Então, menos com menos vai me dar o sinal de mais. Por exemplo, se eu tiver aqui agora menos 3, como que vai ficar esse resultado aqui? Eu sei que menos com menos é mais. Então, menos com menos vai me dar mais 3. Então, o resultado que eu vou obter de menos 3 vai ser mais 3. Tudo bem? Com relação, eu já sei que menos com menos vai me dar mais. Então, se eu tiver mais com mais, é óbvio que eu vou obter mais também. Então, esse exemplo do mais com mais, ele é tão óbvio em si, que eu nem vou dá-lo como exemplo aqui, tá? Eu vou deixar ele de modo que vocês já saibam que se eu tiver mais com mais, eu vou obter mais, não vai alterar em nada, tudo bem? Agora vamos falar um pouco aqui agora sobre expressões numéricas. Bom, o que é uma expressão numérica? Primeiramente, deixa eu dar aqui alguns exemplos. São os seguintes. Eu tenho aqui 3 que multiplica 4 menos 2. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é 5 mais 15 menos 2. E eu tenho um outro exemplo aqui, que é 17 mais
3, que multiplica 4 menos 2 dividido por 2. Então, por estes exemplos aqui, como que nós podemos definir o que são expressões numéricas? Bom, uma expressão numérica é uma sequência de operações matemáticas. E quais são as operações matemáticas que nós conhecemos? Nós temos a multiplicação, a divisão, por exemplo, a soma e a subtração, ok? Mas é o seguinte, para a gente resolver uma expressão numérica, para a gente calculá-la, numa expressão numérica, primeiro efetuamos as multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem, e só depois que nós efetuamos as adições e as subtrações na ordem em que elas aparecem, ok? Da mesma forma, nas expressões numéricas com parênteses, que é esse caso aqui, com colchetes e chaves, primeiro efetuamos os cálculos dentro dos parênteses, depois os cálculos dentro dos colchetes e, por fim, os cálculos dentro das chaves. Mas é o seguinte, dito isso, vamos ver passo a passo como é que a gente resolve, então, uma expressão numérica. Então, nós temos aqui um exemplo, onde nós vamos mostrar aqui um método de cálculo que eu acabei de enunciar aqui, ok? Então, nós temos aqui 17 mais 3, que multiplica 4 menos 2 menos 8 dividido por 8. Então, isso aqui é uma expressão numérica, onde nós temos todos os elementos que eu acabei de enunciar. Nós temos aqui operações de multiplicação e divisão, temos aqui as operações de soma e subtração, e temos aqui também parênteses, colchetes e chaves aqui. Tudo isso está presente dentro da minha expressão numérica. Então, de acordo com o que nós enunciamos anteriormente, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o seguinte, nós vamos resolver tudo o que está entre parênteses aqui, certo? A segunda coisa que nós vamos fazer é resolver tudo o que está entre os colchetes. A terceira coisa que nós vamos fazer é resolver tudo que está entre as chaves, certo? Isso em se tratando desses símbolos aqui, tá? Que são os parênteses, colchetes e as chaves. Agora, em se tratando das operações matemáticas de fato, como multiplicação, divisão, soma e subtração, as operações devem ser resolvidas na seguinte ordem. Primeiro, nós resolvemos as multiplicações e as divisões, e em segundo lugar, as somas e as subtrações. Então, como que vai ficar então a resolução dessa expressão numérica? Vamos lá. Bom, a primeira coisa, nós vamos resolver aquilo que está dentro dos parênteses, certo? Eu tenho aqui dentro dos parênteses menos 2, menos 8. Menos 2, menos 8, quanto que vai ficar? Eu sei que vai ser menos 10, ok? Bom, após isso, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui menos 10 dividido por 2, certo? Então, de acordo com a minha regra das ordens das operações matemáticas, eu tenho que resolver primeiro as multiplicações e as divisões. Aqui, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma divisão. Então, eu vou ter que fazer menos 10 dividido por 2. Eu sei que vai ser o quê? Menos 5. Tudo bem? Menos 5. Ok. Então, agora repare o seguinte, nós temos aqui agora menos com menos. Aqui já entra o quê? A regra dos sinais, certo? E eu já aprendi lá no início da aula que menos com menos vai me trazer como resultado mais. Então, menos 5 vai ser mais 5. Tudo bem?
Agora, o que eu tenho que resolver aqui agora? Repare que agora eu tenho aqui, ó, que resolver o que está dentro dos colchetes. E o que está dentro dos colchetes é esse aqui, ó, 4 mais 5. E 4 mais 5 vai me dar como resultado 9, certo? Ok? Bom, prosseguindo no cálculo, nós devemos resolver o que agora? De acordo aqui com a nossa regrinha aqui, nós vamos ter que resolver aquilo que está dentro das chaves, certo? E o que está dentro das chaves aqui? Exatamente o que está aqui em azul, ó, 3 vezes 9. 3 vezes 9 vai me trazer como resultado 27, ok? Bom, e agora? Basta eu agora efetuar essa soma aqui. A única coisa que sobrou foi essa soma, certo? 17 mais 27. Bom, eu posso fazer de cabeça. Mas, de qualquer forma, para mim ter mais segurança no meu cálculo, o que eu vou fazer aqui agora, para tornar essa explicação até mais didática? Eu vou armar a conta aqui agora, ó, de soma. Então, vou fazer 17 mais 27. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é 7 mais 7. 7 mais 7 é 14, certo? Então tá. Como deu 14, vai 1 aqui agora, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. E agora eu vou pegar esse resultado de 3 aqui e vou somar com 1. E 3 mais 1 vai me dar como resultado 4. Então 17 mais 27 é 44. E aqui chegamos então ao final do nosso cálculo da nossa expressão numérica. A gente até observa aqui, né, pessoal, que essa expressão numérica aqui ela não é tão pequena, não. Ela é uma expressão de certa forma longa, né? Só que o importante é que ela envolve todos estes sinais aqui, todos esses símbolos matemáticos aqui, tanto em termos de notação como em termos de operações matemáticas. Ok? Então termina aqui a nossa aula. Você gostou aqui dessa aula? Você acha que essa aula contribuiu com o seu conhecimento? Então eu, o professor Pedro Júnior, te convido a deixar então o seu like, o seu gostei, e convido você também a se inscrever em nosso canal para conseguir até mesmo fazer isso aí, né, de deixar o seu like e de compartilhar essa aula com seus amigos. Ok, pessoal? Então compartilhe esse canal, ajude o professor Pedro Júnior a atingir um público maior, para que dessa forma a gente possa ajudar aí as pessoas que estão estudando matemática. Tá ok? Um grande abraço para vocês e bons estudos.